lembrando que do verso 12 ao verso 14, Paulo fez ali algumas orientações de como a igreja e os irmãos deveriam perceber, ou melhor, como eles deveriam encarar as provações. E aqui, do verso 15 ao verso 20, depois de Paulo ter dado aquelas orientações, aí Paulo vai mostrar aos irmãos qual é a função da igreja. Então, Paulo vem numa sequência lógica de raciocínio e de ensino aos irmãos da igreja de Filipos e aos leitores da carta. Assim também deve ser aplicado a nós, né? As formas que a gente encara as provações e qual é a nossa função como membro, como parte do corpo, como igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós vamos fazer a leitura dos versos 15 ao 20. Eu vou usar aqui para essa leitura a tradução da NVI, Nova Versão Internacional, tá bom? É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas os outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Oremos, irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. E o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco. Nós queremos, Deus, nós precisamos ouvir a Sua voz. Auxilie, através do Espírito Santo, que esta palavra possa penetrar no nosso coração, que ela desça da nossa mente para o nosso coração e que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que há de falar conosco nessa noite. Eu confesso que eu preciso muito do seu auxílio, ó Espírito Santo. Ajuda-me a transmitir esta palavra. Ajuda-me, Senhor, a trazer aplicações desta palavra à nossa vida. Fale conosco, Deus. Se faça presente no nosso meio. Encha a vida daquele que entrou talvez triste, desanimado. Desperte aquele que está, Senhor, adormecido. E auxilie o fraco, dando força. Pai, desperta a tua igreja, o teu povo, para a realidade espiritual que tem aqui neste texto maravilhoso. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Sabemos que é o Senhor quem os trouxe e o Senhor há de falar conosco. Abençoe nosso encontro, que ele seja realmente para glorificar e exaltar somente o nome de Jesus. É isso que te peço, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem perceber, eu estou bem afônico. Uma gripe me pegou de um jeito que quase me derruba, mas vamos lá. A gente observa aqui no texto, na primeira leitura que o Paulo faz, que Paulo está dizendo que as orações dele contavam com a libertação da sua vida. Se você prestar bem atenção, ele não está mencionando uma libertação apenas da prisão. Ele deixa claro que ele está preparado tanto para ser liberto da prisão quanto para morrer. Os versos finais deixam isso muito claro. A libertação que ele está falando é do seu próprio corpo, é da sua própria vida.
é dos seus próprios sonhos, dos seus próprios objetivos. É alguém que realmente experimentou a libertação que só Cristo dá. Nós estamos vindo numa trajetória em que Paulo já está com o seu coração e a sua mente totalmente voltados para Cristo. Ele já está naquela fase onde ele diz que não é mais ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Então ele está falando dessa libertação. E quando você observa o texto, o Paulo ele está focando aqui, na verdade, na tarefa da igreja, as duas funções da igreja. E as duas funções da igreja, elas dependem justamente desta libertação que temos de nós mesmos. Porque enquanto nós estivermos vivendo para nós, pensando em nós e sonhando os nossos sonhos, nós não vamos conseguir cumprir com a função da igreja, porque nós ainda não nos tornamos a igreja viva de Jesus, conforme Paulo está descrevendo aqui. Então, Paulo faz algumas observações necessárias nesses versos que nós acabamos de ler. Ele vai demonstrar a sua preocupação, né? Como eu havia mencionado nas duas reflexões para trás, ele vem após uma bela introdução, após uma descrição maravilhosa do seu desejo de que aqueles irmãos crescessem no Senhor e daquela máxima declaração de que aquele que começou em vocês a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele observa todas essas coisas, aponta todas essas coisas, mas ao mesmo tempo ele percebe os problemas que estavam ali acontecendo à sua volta, muitas pessoas pregando por inveja, por dissensão. Ele percebe os problemas, não só os problemas externos, mas os problemas internos, como principalmente a preocupação que aqueles irmãos estavam tendo com a prisão dele, achando que ali o evangelho teria chegado ao final, que a missão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo havia fracassado. Ali, com a prisão de Paulo, o ponto final para a igreja de Jesus estava prestes a surgir, ou melhor, a concluir, não teria mais prosseguimento. Então Paulo está muito preocupado com essa manifestação dos irmãos da igreja. E o que ele faz? Radicalmente ele vai eliminar essa preocupação dos filipenses quando ele menciona o verso 12. Então não tem como eu ir para o verso 15 ao 20 sem relembrar que ele está vindo nessa trajetória. Olha o que ele vai mencionar no verso 12 para radicalizar a preocupação que aqueles irmãos estavam tendo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servindo para o progresso do Evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam saber que o que me aconteceu, essa prisão aqui, ela não é para o fim, não é uma maldição, não é Satanás prevalecendo, não é a igreja terminando, chegando ao seu final, não. Isso daqui é para o progresso do Evangelho. E por que Paulo quer eliminar essa preocupação, irmãos? Porque se tem uma coisa que milita contra a alegria e a felicidade do cristão, é a preocupação. Eu não sei se você já viveu densas preocupações. Não sei se você já experimentou preocupações assim que te roubam o chão. Que você olha e você diz, não, agora não tem mais jeito. Se você nunca experimentou, um dia você vai experimentar. Deus abençoe que você experimente, porque isso faz bem, isso ajuda a gente a crescer. Isso ajuda a gente a observar que a nossa alegria e a nossa felicidade, ela pode ser roubada pela preocupação. E o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está querendo mostrar que nada pode nos preocupar a tal ponto de nos roubar a alegria e a felicidade de servir a Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus tem o controle, Deus governa. Deus nunca vai perder o controle. Deus nunca vai perder o governo. Por mais que a situação seja difícil em nossa vida, por mais que a gente esteja
num momento difícil da vida, nós devemos sempre pensar que morrer, até a morte para nós, não é perda, é vitória. Então nós estamos sempre ganhando. Sempre nós estamos na frente. Nós somos o povo que foi chamado para vencer. O nosso Senhor é aquele que saiu, é o que está montado no cavalo branco do Apocalipse, que saiu para vencer. Ele é vencedor. E nós, por estarmos nele, também estamos vencendo todas as dificuldades. Então, por mais que a tragédia, que as coisas estejam desfavoráveis a nós, nós nunca vamos perder. Por que nós nunca vamos perder? Porque a nossa vida está em Deus. A nossa vida está em Cristo. E quem está em Cristo, perde aqui para ganhar lá. O grande problema dessa interpretação é quando a gente leva para o lado positivista e acha que nessa terra nós vamos vencer tudo. E é mentira. Muitas coisas aqui nós vamos perder. Nós vamos ser derrotados em muitas situações. Paulo está dentro de uma prisão. Ele não conseguiu a liberdade. Mas ele está se portando como alguém que vence. Como alguém que venceu. Não é a prisão que vai tirar a alegria. Não é o desemprego que vai tirar a paz. Não é a doença que vai roubar a nossa salvação. Todas as coisas aqui estão convergindo para glorificar o Cristo. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, não se preocupem. Não se preocupem, porque todas as coisas que acontecem à nossa volta, elas servem para uma coisa só, para o progresso do Evangelho. O Evangelho vai crescer a partir das nossas calamidades, a partir dos nossos sofrimentos, a partir das nossas angústias, a partir das nossas tristezas, decepções, desilusões, frustrações. É a partir disso que o Evangelho do nosso Senhor cresce. É o oposto do que se ouve hoje. Então, depois de Paulo sanar essa preocupação, o que ele faz? Ele dá um alerta aos irmãos. Qual é o alerta? Que está do verso 15 ao verso 18. Ele vai deixar claro que os falsos mestres estão livres e eles estão pregando o Evangelho, mas estão pregando com as seguintes motivações. Quais são as motivações? Verso 15. Alguns estão pregando por inveja e por rivalidade. Estão pregando porque eles queriam competir com o que Paulo ensinava. Tem gente que prega assim, prega por rivalidade, prega por inveja. Verso 17. Outros estavam pregando para tentar agravar a prisão de Paulo. Eles estavam pregando por ambição. O desejo deles era, vou pregar o Evangelho, porque quanto mais eu pregar o Evangelho, aqui fora, mais os soldados romanos vão castigar o Paulo lá na prisão. Menos oportunidade ele terá de sair de lá vivo. A intenção de alguns era essa. Olha que coisa! E ali também, no verso 15, a parte B, você percebe que tinha um pessoal que estava pregando o Evangelho por boa vontade. Então tinha o pessoal da boa vontade, o pessoal da inveja, da rivalidade e o pessoal da ambição, do desejo perverso. Eu vou pregar porque através da minha pregação vai provocar um impacto e Paulo vai ser fustigado mais e mais lá naquela prisão. Hoje não é diferente. Tem muita gente hoje pregando livremente. Os falsos mestres estão pregando livremente.
E por incrível que pareça, as igrejas deles estão superlotadas. Estão saindo pelo ladrão. De tanta gente. Para vocês terem noção, eles possuem muito mais recursos financeiros do que aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. Isso é uma forma tão óbvia que se você ligar a sua televisão, você vai perceber os programas evangélicos. Se você observar as igrejas mais prósperas da nossa cidade, você vai observar o falso evangelho. Então, Paulo, ele está deixando esse alerta. Olha, vai ter muita gente pregando o evangelho. Mas tomem cuidado com o evangelho que estão pregando. Porque esse evangelho que estão pregando pode ter estas motivações: inveja, ambição, rivalidade, desejos escusos. Observe, muita gente que não está preocupado com a sua vida espiritual. Ele não está preocupado se você vai para o céu, se você é um pecador que se arrependeu. A mensagem não é se arrependa e creia, mas é outra. Então, Paulo deixa esse alerta para aqueles irmãos. Sana a preocupação, deixa um alerta e faz uma orientação. Que orientação? É que a existência e a essência da igreja, elas estão ligadas à pregação do evangelho. Em outras palavras, como se Paulo estivesse dizendo, a igreja existe e ela só é igreja. Sua essência só é igreja e ela existe porque tem pregação do evangelho. Então, a igreja que não prega o evangelho não tem razão de ser igreja. E esta fala de Paulo, ela é individual. Ela é direcionada para cada leitor da carta, para cada membro daquela comunidade. Eu e você só somos igreja de Deus se nós estivermos pregando o evangelho. A essência minha e sua tem que ser o evangelho. O evangelho que nos transformou. O evangelho que habita em nós. Essa é a nossa essência. E a nossa vida tem que ser a pregação daquilo que está dentro de nós. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está querendo deixar claro que se nós não pregarmos o evangelho, nós não temos razão nenhuma de dizermos que somos igreja. Que fazemos parte da igreja una, da igreja indivisível de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja una, a igreja indivisível, ela é composta de dois tipos de membros. Os membros militantes e os membros triunfantes. Os membros militantes somos nós, os vivos, que estamos lutando para propagar a mensagem do evangelho. Nós somos os militantes. Os triunfantes são aqueles que já partiram por causa do evangelho. Os membros que já estão com Cristo. Estes são os triunfantes. Eles venceram. Então, Paulo está deixando esta carta daqui para frente um pouco mais pessoal, um pouco mais aplicativa a cada um que se diz igreja. Porque muitos de nós achamos que ser igreja é vir aqui no domingo. A igreja está composta aqui, temos a instituição. A igreja que Paulo está dizendo aqui é muito mais do que isso. A igreja é composta de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, que tiveram as suas vidas transformadas. Então, não tente se eximir da pregação do evangelho. Você é a igreja? Eu sou a igreja? Se eu e você somos igreja, é nossa responsabilidade pregar o evangelho. Se nós nascemos de novo, esta é uma característica de quem
realmente nasceu de novo e faz parte da igreja indivisível, da igreja invisível, praticar. Essa é a máxima que os anjos queriam. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus deu essa tarefa a mim, a você. Ele nos fez igreja dele, povo dele, para que nós fizéssemos o nome dele conhecido por toda a terra. Por isso, essa prática deve ser verdadeira. Olha só o que Paulo vai dizer no verso 27 do capítulo 1 de Filipenses. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olha só. Pastor, e se eu pregar e for mandado embora? Como que o verso começa? Não importa o que aconteça. Mas e se eu começar a tratar os meus clientes de um modo tão justo que eles se sintam constrangidos e eles não vão mais aceitar os cambalachos, as coisas erradas? O que eu faço? Vou perder tudo isso? Olha, irmãos, eu não sei o que você faz. O Paulo está dizendo que não importa o que aconteça, nós devemos exercer a cidadania. Que cidadania? Cidadania cristã. E esse exercício da cidadania cristã deve ser um exercício pacífico, um exercício de silêncio, 007. Não. Paulo está dizendo que nós devemos lutar. Ninguém luta sem agir. Em oração, em palavra. Esse é o Evangelho. Que o crente, que o nascido de novo, que o membro da igreja de Filipe e que o leitor da carta de Filipe precisava pregar. Vou ficar desempregado, hein? Não vou mentir mais. Eu conheci uma pessoa, ele exercia um cargo de gerente de uma multinacional, aqui em Umarama. E esse rapaz, um dia, uma pessoa da diretoria da empresa disse para ele que ele precisava ir para uma situação de um funcionário que havia colocado a empresa na justiça. E aí o diretor da empresa ligou para ele e disse: você vai chegar lá e vai dizer que ele não passava veneno, mexia com o bicho da seda, essas coisas assim, não passava veneno, não tinha nada daquilo que ele está dizendo que tinha. E aí essa pessoa disse para o diretor: olha, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. E ele foi. Quando chegou lá, o juiz inquiriu e na primeira pergunta ele já disse: não, esse rapaz sim, passava veneno, ele fazia isso, fazia aquilo. Rapaz, o advogado da empresa olhou para ele, o juiz disse, já na hora já deu a causa ganha para o outro. Sabe o que aconteceu com ele? Na outra semana, ele foi mandado embora. Foi mandado embora. Eu conheço esse rapaz. É um irmão meu. Casado. Ele até trabalhou lá no supermercado junto com o Paulinho de vigia. O cara era gerente de uma empresa multinacional. Então nós precisamos, irmãos, aprender uma coisa.
Paulo está querendo isso, que aqueles irmãos aprendessem. Ou a gente é ou a gente não é. Ou coloca a cabeça para decapitar ou não coloca. Complicado isso, né? Por isso que um crente que está no Senhor, ele não vai viver uma vida dúbia. Não estou dizendo que ninguém peca aqui. Todos nós pecamos. Mas existem escolhas na vida da gente que vai refletir muito, mas muito, na vida de outras pessoas. Aquilo que realmente professamos, aquilo que realmente cremos. Então, essa verdade aqui que Paulo está deixando claro, que nós devemos fazer, não importa o que aconteça, nós precisamos exercer a cidadania. É a mesma coisa do crente quando está na pista em alta velocidade, o guarda para, você não estava em alta velocidade? Não vai com R$100 lá querer comprar o guarda. Assume. Não errou? Assume. O que é que essas duas verdades, na verdade, o que é que essa função aqui que Paulo está mostrando para nós tem para falar a nós? Olha, primeiro, essa verdade, ela tem duas funções, a de pregar o evangelho. A primeira é animar e despertar e encorajar os eleitos de Deus para a tarefa que lhes foi confiada. Então, se realmente somos eleitos de Deus, o Senhor confiou uma tarefa a nós. Essa palavra de Paulo, ela serve para isso. Para nos animar, para nos despertar e para nos encorajar a cumprir com a nossa missão. E essa verdade serve também para revelar, para confirmar aos frequentadores da igreja de que, se não estão cumprindo com essa tarefa, precisam nascer de novo, porque ainda não se tornaram igreja viva do nosso Senhor Jesus. Serve para isso. Motiva os que já são e revela para aqueles que estão equivocados, pensando que são. Revela dizendo, olha, vocês ainda não são. Então, tratem de mudar o quadro. Nasça de novo. Peça ao Senhor, Senhor, ajude-me a praticar isso. Então, eu não sei onde é que você se enquadra, mas eu gostaria que você e que cada um de nós não nos conformássemos em permanecer como frequentadores apenas, mas que nós fôssemos motivados, animados pelo Espírito de Deus a sermos realmente noiva militante, noiva triunfante, porque Cristo virá buscar uma noiva militante. Cristo não vem buscar uma noiva covarde. Cristo não vem buscar uma noiva apóstata. Cristo não vem buscar uma noiva nua. Cristo virá buscar uma noiva adornada, uma noiva limpa, uma noiva santa, uma noiva viva, uma noiva ativa. Uma noiva que realmente corre sangue em suas veias, que bate o seu coração, que queima pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa noiva que Jesus virá buscar. Em primeiro lugar, a igreja deve exercer a função apologética. A igreja tem duas funções. Eu vou ficar na primeira função hoje. E a primeira função da igreja é essa: é exercer a sua defesa. Apologética é isso, é defesa do Evangelho. É uma atitude de lutar
pela verdade. Então, quando você observa os versos 15 e o verso 16, que o Paulo vai fazer a leitura, você vai perceber essa função apologética do cristão naquela palavra lá que está pintada. Observe. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Apologética é defesa do Evangelho. Então, o que eu fiz no texto? Eu apenas peguei aquilo que o Paulo está falando de defesa do Evangelho, que é a definição, e trouxe para essa palavra apologética como missão primária da igreja. Então, a maior parte das epístolas do Novo Testamento, a maior parte, elas foram escritas justamente com esta designação de defender o Evangelho. A maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas para defender o Evangelho. Por incrível que pareça, muitos de nós lemos essas cartas e não percebemos quantas vezes Paulo está ali gastando tempo para escrever as artimanhas, para deixar claro a sã doutrina por conta dos falsos mestres que estavam invadindo o momento que a igreja nascia. Então, a igreja cristã sempre sofreu e sempre sofrerá constantes ataques. Sempre. Não foi só naquela época, não será só agora. Enquanto Cristo não voltar, a igreja sofrerá ataques. E os cristãos, eles sempre foram e sempre serão atacados, não como pessoa. Porque se for atacado como pessoa é porque não é cristão. Você já viu um cristão que é cristão passar o outro para trás? Aí ele não vai ser atacado, porque ele não está passando ninguém para trás. Um cristão que é cristão, ele não vai ser atacado como pessoa, porque ele vai estar de olho naquilo que não é dele. Ele não vai estar roubando, não vai estar enganando. Então, os cristãos sempre foram atacados não pela pessoa que eles eram. Eles foram atacados pela crença que eles tinham, por aquilo que eles defendiam como verdade de Deus. E é assim que nós seremos atacados, constantemente. Comece a defender as verdades de Deus para você ver se a sua volta não vão se levantar legiões e legiões para tentar te atacar, para tentar te derrubar. A igreja, em seu início, ela era seguida ou era perseguida pelos judaizantes. E não só foi pelos judaizantes, também pelas heresias. E hoje, da mesma forma. Como igreja, nós somos perseguidos não só pelas seitas que existem, né? Como o Paulo mencionou a aula do Paulinho hoje. Que maravilha de aula! Na verdade, essa nossa revista, que está falando das religiões, você percebe como que ela é importante. Quantas seitas surgiram e quantas seitas estão nascendo com a intenção justamente única, que é atacar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é distorcer. E essas perseguições que eles sofreram, nós estamos sofrendo aqui e vamos sofrer lá na frente. Só vão mudando de roupagem. Vão criando cada vez coisas e coisas e coisas. Desde o início da igreja cristã até hoje, sempre vão dizer as mesmas coisas. Ah, você é cristão? Você crê que Jesus é o Senhor? Creio sim. Ok, tudo bem. Só que você precisa fazer
quebra de maldição, você precisa fazer, guardar o sábado, circuncidar, você precisa deixar de fazer aquilo outro, porque se você não fizer estas coisas, você realmente não é cristão. O que é isso? Estão colocando uma coisa ali a mais do que o sacrifício de Cristo. Ou vão caminhar para o outro lado. Você é cristão? Sou sim. Então você não precisa mais desenvolver a santificação, pode continuar vivendo a sua vida de pecado. O importante é você vir ao culto, é você participar, é você estar envolvido como irmão nas atividades da igreja, ser um frequentador assíduo, isso é importante. Você pode fazer o que você quiser lá fora. Vão dizer isso. Ou é um ou é outro. E o Evangelho não é isso. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Cristo nos chamou para a liberdade. Mas essa liberdade não nos dá o direito de viver uma vida pecaminosa. A liberdade que Cristo nos chamou é a liberdade que a cruz nos dá. Na cruz nós somos livres. Nós somos livres dos nossos pecados e nós somos livres de nós mesmos. Porque na cruz nós vemos a obra redentora e nós vemos a obra sacrificial, que todos nós precisamos também martirizar a nossa carne, os nossos desejos. Então nós precisamos ganhar essa mentalidade. Nós precisamos de uma vida cristã equilibrada. Nós não somos o povo que acrescenta coisas ao sacrifício de Cristo, mas nós também não somos o povo que desmerece o sacrifício de Cristo através de uma vida devassa, pecaminosa e baixa, que não condiz com aquilo que o Evangelho diz. Então, é uma coisa coerente. O Evangelho é coerente. O mundo sempre esteve cheio de religiões, sempre. Se você observar o Atos capítulo 17, você vai ver lá na Grécia o altar de vários deuses. E Paulo chega até a mencionar, dizendo que ele estava pregando naquele altar do Deus desconhecido. Era mais fácil dizem alguns historiadores, que era mais fácil você caminhar pela Grécia e encontrar um Deus do que um ser humano. De tanto Deus que tinha. Então nós precisamos retornar ao Evangelho e tomar muito cuidado, porque a fé cristã, como eu disse, ela sempre foi atacada de modo interno e de modo externo. De modo externo, pelas religiões, pelas seitas. Os de fora querem atacar, querem bombardear. E também é atacada internamente. Como é atacada internamente? É atacada internamente pelas heresias de músicas. Muita gente canta, gosta da melodia, mas não presta atenção no que está cantando. Cantam heresias e heresias e heresias. Há ensinos dentro da igreja de heresias e heresias e heresias. Então nós precisamos tomar cuidado com esses ataques. Eles vêm de fora, mas também estão dentro. Querem destruir, querem minar, porque sempre houve a tendência do ser humano em acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa do Evangelho. Nunca o ser humano se satisfaz com o Evangelho se ele não tiver nascido de novo realmente. Porque o Evangelho satisfaz aquele que nasceu de novo.
Mas quem não nasceu de novo vai estar sempre acrescentando que ele tenha a mente religiosa, o coração religioso. O sacrifício de Cristo não é suficiente para ele. Então ele precisa colocar alguma coisa. O homem tem essa carência, quando ele não nasce de novo, de sentir que ele faz alguma coisa para Deus que o agrada. Que ele pode contribuir, que ele pode colaborar com Deus. A única coisa que Deus pegou minha, pegou sua, foi só o pecado. O que mais tínhamos para dar a Ele? O que é nosso é o pecado. Só, mais nada. Então, precisamos estar atentos, irmãos. Atentos a estas verdades. Porque querem contaminar, querem corromper o Evangelho. Examine rigorosamente as músicas que você ouve. Examine rigorosamente as reflexões e pregações que você ouve. Porque se elas estiverem contrariando a sã doutrina, elimine-as da sua vida cristã. Porque elas não vão ajudar você a fazer o que é para fazer. Então, as duas qualidades do apologeta, né, que se essa é a primeira função, para ser um apologeta, duas qualidades é requerida. A primeira qualidade de um apologeta é o preparo. Não tem como eu defender algo que eu não conheça. Não tem como. Então, preparo é a primeira qualidade requerida de um apologeta. Deus nos chamou para labutar pelo Evangelho. Não foi isso? Não é isso que está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 16, 1 Pedro 3,15? Olha lá. Sabendo que estou incumbido pela defesa do Evangelho. 1 Pedro 3,15, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Estou incumbido pela defesa do Evangelho. Eu, você, o apóstolo Paulo, os irmãos de Filipos, estamos incumbidos pela defesa. Aí o que o Pedro diz? Nós devemos estar preparados para responder às perguntas, responder às dúvidas daqueles que vão pedir a razão da esperança que existe em nós. Você está achando que isso aqui é a tarefa do pastor? Só do pastor? Não, isso é a tarefa daquele que nasceu de novo, daquele que é a igreja de Jesus Cristo. É sua tarefa. Como cristão, você está incumbido da defesa do Evangelho, você deve estar preparado para responder àqueles que te perguntarem acerca da sua fé. É isso que Paulo está dizendo. E quem está preparado vai conseguir resistir os ataques de fora e os ataques de dentro. Quem se prepara não vai engolir qualquer musiquinha. Quem se prepara não vai engolir qualquer reflexãozinha. Quem se prepara, além de conhecer o Evangelho, ele vai desempenhar a missão de crente, que é pregar o Evangelho. Por isso, uma pergunta cabe fazer aqui.
Como é que está o seu conhecimento bíblico? Como é que está? A igreja de Deus não está aqui para colocar as crianças para dançar. A igreja de Deus não está aqui para colocar as crianças ou para promover festinhas de entretenimento. A igreja de Deus não está aqui para tentar prever o futuro a partir de códigos. A igreja de Deus não está aqui para tentar distorcer o final dos tempos a partir de uma interpretação errônea, humana. A igreja de Deus não está aqui para colocar as nossas crianças para dançar. A igreja de Deus está aqui para colocar a palavra de Deus no coração dos fiéis. A igreja de Deus está aqui para isso. Esses dias atrás uma pessoa me ligou dizendo, olha, eu estou preocupada, qual o material que vocês estão usando na escola bíblica, porque na igreja que estou fazendo parte, estão tirando o material da escola bíblica das crianças. Estão entretendo as nossas crianças com danças, com coreografias e com tudo mais. Vão dançar 2 vezes, lá e depois quando crescerem. Quantos pais que investem tempo para levar os seus filhos na escolinha de futebol, para levar os seus filhos na escolinha de balé, para levar os seus filhos na escolinha não sei do que, de xadrez e não sei do que. Investem, pagam, gastam. A escola bíblica que é gratuita não tem ânimo. Esquenta não, filho. Eles vão crescer. Aí depois você não vem dizer, onde é que eu errei? Onde que eu errei? Não sei, olha para trás. As prioridades. Vê o que foi prioridade. Quanto que você investiu? Esquenta não. Esquenta não. Nada mais do que um dia após o outro. Não adianta você ficar pensando aí, está amarrado, está amarrado. Não, não está amarrado, não, está solto. A gente só colhe o que planta. Só colhe o que planta. Ontem eu vim num culto aqui de mulheres. Eu, sinceramente, fiquei tão feliz de ver a organização, de ver a Lucília orando daquele. Eu não sabia que você orava daquele jeito, não. Fernanda trouxe uma mensagem. A Adriana e a Leila estão de parabéns. Que organização. Que culto maravilhoso. Um culto para Deus. O culto de vocês ontem aqui não era um culto para agradar mulheres. Era um culto para Deus. E é isso aí. O culto da igreja aqui não tem que ser culto para agradar os membros da igreja. Porque às vezes nós estamos fazendo um culto que agrada a massa, a multidão. E Deus está dizendo, olha, eu não suporto a reunião de vocês. O cheiro às minhas narinas é insuportável. É melhor que vocês fossem fazer qualquer outra coisa. Não vou dizer as palavras que estão lá porque são pesadas. Então, irmãos, irmãs, Deus está nos chamando para assumirmos uma postura em que a nossa base, o nosso fundamento, seja apenas as Escrituras, mais nada. A gente só precisa da Bíblia, dos elementos e das doutrinas essenciais das Sagradas Escrituras. E para minha tristeza, a maior parte, talvez aqui, dos membros
da nossa comunidade. Talvez, uma suposição, saibam mais sobre os atores de novela, os filmes, a moda, do que sobre a Bíblia, do que sobre o Deus das Escrituras. Eu tenho orado, pedido a Deus, me dê forças. Me dê forças. Motiva o meu coração, Senhor. Nós vamos começar aí um discipulado. Até fiz alguma reformulação das disciplinas que nós vamos estudar. Está ali no edital, no muro, no mural ali da sua direita na saída. Acrescentei algumas, tirei outras. Tudo na tentativa de poder fazer igual Pilatos naquele grande dia. Lavar as minhas mãos, dizendo, traga água. Porque é triste, irmãos. É triste. Eu vejo as aulas da escola bíblica dominical. Quantos irmãos preparam aulas boas, mas nós temos outras prioridades. Tá certo. Cada um tem que ter a sua opinião, a sua prioridade. Mas no dia da calamidade, a gente vai procurar onde se apegar. E se as nossas raízes não estiverem profundas, se o nosso alicerce não estiver profundo, vai acontecer como aconteceu com a figura daquelas duas casas quando vieram a tempestade. Porque tempestade virá, irmão. Na minha casa, na sua casa, eu profetizo isso na sua vida? Não, Jesus que falou. Elas vão chegar. Por isso que eu estou lhe dizendo, aproveite enquanto tudo está indo muito bem, para que quando esse dia terrível chegar, a forte onda bata, mas ela encontre resistência. O forte vento sopre, mas ele não será capaz de te empurrar como uma folha seca, porque você não é folha seca. Você é alguém que está plantado junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, mas que dá fruto na estação própria. Isso faz parte dentro da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nunca ninguém te perguntou algo sobre a sua fé que seja algo tão simples, mas você não respondeu porque você realmente não se dedicou para estudar aquilo do tempo que você tem de caminhada. Nunca queimou a sua carne? Não estou dizendo que nós devemos saber tudo, mas coisas básicas. Então, irmãos, é hora da gente mudar de vida. É hora da gente mudar de propósito. É hora da gente abraçar realmente aquilo que Paulo está falando. Olha, vocês estão incumbidos pela defesa do Evangelho. O Evangelho foi dado para você defender. E, por fim, a prática. Não basta a gente ter um bom preparo, fazer uma boa exposição,
se a nossa prática não condiz com aquilo que cremos. A gente crê num evangelho, mas vive de modo que é contrário ao evangelho. Paulo está querendo que aqueles irmãos entendessem que a vida cristã é uma prática, mas ao mesmo tempo ela precisa ser falada, ela precisa ser proclamada. Por mais que as pessoas à nossa volta sejam pessoas honestas, pessoas decentes. Você não conhece gente que você olha e se diz, rapaz, olha que pessoa. Só falta o quê? Ser crente. Não é isso que a gente diz? A pessoa é tão boa, tem um caráter melhor do que os frequentadores de igreja. Você olha para a pessoa e diz, nossa, rapaz, esse rapaz só falta ser crente. Mas você já emitiu sinais para que ele olhe e sinta desejo de conhecer o Deus que a gente serve? Será que a gente às vezes não se cala diante dessas pessoas porque elas são, assim, aos nossos olhos, caráter e conduta perfeita? A gente, será que às vezes não se cala diante das opiniões erradas que ela tem de Cristo, o Redentor, para não se tornar chato? Então, o que é que o Paulo está querendo aqui? Paulo está querendo que a gente tenha essa mente. Todo homem tem direito de ter a sua opinião. Todo homem tem o direito de ter o seu pensamento. E nós não podemos ser pessoas intolerantes. Nós não podemos. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos salvou com uma missão: compartilhar a nossa fé. Ainda que essas pessoas amigáveis emitam os seus pensamentos, que diferenciem daquilo que o nosso Cristo pregou e ensinou, nós devemos nos opor a elas, custe o que custar. A pessoa é muito boa, eu não vou contrariar, não vou perder a amizade dela. Qual é melhor? Você corre 2 riscos: perder a amizade ou fazê-la pensar a ponto dela tornar-se um igual a você, um cristão. São 2 possibilidades. É melhor arriscarmos. Ainda que a pessoa vire a cara, mas nós falamos dela. Mas nós falamos a ela do que Cristo fez por nós. E aqui eu concluo com esse verso do que Jesus disse aos discípulos. Lucas 12, versículo 8 e 9. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Esse texto não precisa nem explicar, não é? Não precisa. Está falando isso para crente. Aquele que me negar. Quem é que pode negar? Quem já o conheceu. Quem está dentro da igreja. Negar a quem? Negar aos outros, que ainda não conhecem. Por que vai negar? Para ele ser um politicamente correto? Para ele não colocar a cabeça na forca? Quantas vezes eu usei esse texto para fazer apelo, acuar as pessoas, dizendo, se hoje você não vir para Jesus, você está negando ele vai te negar. Não, ele está falando isso para mim, que tenho essa possibilidade de negá-lo diariamente, negá-lo às pessoas que estão próximas a mim.
Então que o Senhor desperte o nosso coração, irmãos, para que realmente assumamos a tarefa de igreja viva, igreja de Deus. Amém?